Os 3 dragões que conquistaram Westeros deixaram suas marcas indisputáveis na história, sendo lembrados e citados por gerações. Contudo, na minha visão, um deles desempenhou um papel fundamental que muitas vezes passa desapercebido por leitores e espectadores. Esse dragão foi essencial para o futuro da linhagem Targaryen, pois foi dela que vieram os ovos de Quicksilver e Dreamfire. Embora alguns discordem, eu acredito que George R.R. Martin escreveu tanto Meraxes quanto a Rainha Rhaenys de forma a sugerir sutilmente essa importância. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar a história de Meraxes e, claro, não há como separar sua trajetória da de Rhaenys. Eu preparei uma análise única e que provavelmente você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Não se sabe ao certo a data exata do nascimento de Meraxes, mas estima-se que ela tenha eclodido entre os anos 114 e 88 antes da conquista em Pedra do Dragão. Durante a conquista, Meraxes era descrita como tendo um tamanho intermediário entre os 3 dragões, menor que Balerion, mas maior que Vhagar. Isso sugere sua idade avançada, já que, considerando a data mais recente de seu nascimento, 88 antes da conquista, a Meraxes seria pelo menos 36 anos mais velha do que Vhagar. E curiosamente, a Visenya, que era 4 anos mais velha que Rhaenys, poderia ter tido a chance de domar Meraxes antes da irmã. No entanto, por algum motivo ela não o fez, ou foi rejeitada pelo dragão. Isso é ainda mais intrigante, pois ao contrário de Alyssa, que mais pra frente na história ela queria domar o Balerion, a Visenya optou pela Vhagar, mesmo tendo a oportunidade de escolher o maior dragão disponível, o Meraxes na época. E aqui a gente tem 2 teorias, A primeira sugere a seguinte: o Aegon tem um sonho profético, ele percebe que precisará de 2 mais dragões, ele casa-se com as suas irmãs, ele compartilha a visão com elas e as 2 tentam domar os dragões ao mesmo tempo. Outra possibilidade que eu considero mais plausível é que Aegon revela o sonho às irmãs primeiro, elas compreendem a necessidade de ajudar o irmão, talvez guiadas pela própria visão da conquista, e partem para a Monstro dos Dragões para domar Meraxes e Vhagar. Essa ideia faz mais sentido, pois sonhos, como por natureza, eles são bem descritivos, então parece assim detalhar os eventos com clareza. Então possivelmente mostrou a Aegon as suas irmãs montadas nos específicos dragões que ela iria domar no futuro. E outro ponto que reforça essa teoria é a conexão profunda entre Meraxes e Rhaenys. Após formarem o seu laço, elas voavam por mais tempo que Aegon e Visenya juntos, E quando os dragões e seus montadores são descritos como tendo tamanha proximidade, como é no caso, por exemplo, de Aegon e Sunfyre ou Daemon e Caraxes, isso revela muito sobre o papel do dragão na história. Se a gente interpretar os dragões como reflexos dos sentimentos dos seus montadores, a gente pode concluir que Meraxes e Rhaenys foram essenciais para a continuidade das futuras gerações Targaryen. E como eu já mencionei um pouquinho atrás, a Meraxes foi responsável pelos ovos de Quicksilver, o dragão do filho de Aegon, e Dreamfire, o dragão da sua neta Rhaena, que por sua vez geraram os ovos de Sea Smoke e Tessarion, ou seja, a continuidade aí é bem escancarada pra gente. E já a Rhaenys, ela é frequentemente lembrada como a esposa que o Aegon escolheu por amor, enquanto a Visenya foi uma união por dever. E foi da linha de Rhaenys, que surgiram futuras gerações Targaryen, já que Maegor, o único filho de Visenya, era estéril e todos os seus filhos nasceram natimortos ou com deformidades. Isso aí também abre pra gente uma porta, sugere fortemente que para os dragões e os Targaryen se reproduzirem, o vínculo emocional precisa ser genuíno. Caso contrário, os ovos não eclodem, no caso dos dragões, ou os bebês nascem com defeitos, no caso dos Targaryen. Mas voltando à trajetória de Meraxes durante a conquista, a sua história começa quando ela e Rhaenys pousam ao lado de Aegon e Visenya na região que se tornaria a futura capital. Dali, o Aegon envia os corvos aos 7 reinos, anunciando seus planos e oferecendo títulos e paz àqueles que se submetessem. No início da conquista, Meraxes e Rhaenys não participaram de combates, mas após a coroação de Aegon, elas enfrentariam sua primeira batalha. A Rhaenys voa para o sul com Meraxes, acompanhando Warys Baratheon e grande parte das tropas Targaryen em direção à Ponta Tempestade, nas Terras da Tempestade. E antes mesmo de eles chegarem no destino final, as forças de Warys foram emboscadas e ele sofreu mais de 1000 baixas durante a travessia do Guaquevai. A Rhaenys tomou aos céus e retaliou, guiando Meraxes para lançar chamas nas florestas onde os inimigos se escondiam, criando muralhas de fogo que consumiam as árvores e os homens. Já em Ponta de Tempestade, o Lord Argilac Durandon, ciente dos feitos dos dragões e do destino de Harrenhal, decidiu não se entrincheirar em seu castelo. Em vez disso, ele marchou para enfrentar as tropas Targaryen em campo aberto.
E como Meraxes e Rhaenys eram mais rápidas, né, elas chegaram antes de Horus e realizaram um reconhecimento ali da fortaleza, observando que o Argilac já tinha deslocado grande parte do seu exército para fora do castelo. A Rhaenys então relatou a Horus a posição e o número de homens de Argilac. A batalha, conhecida como Tempestade Final, começou sob uma furiosa tormenta. Os ventos eram tão intensos que a Rhaenys optou por manter Meraxes em solo, abrigando o dragão entre as colinas na retaguarda do exército. E o Argilac, aproveitando dos ventos que sopravam contra os Targaryen, lançou um ataque. O combate se estendeu por toda a noite, com as colinas de areia se transformando em lama, dificultando a movimentação dos cavaleiros e dos cavalos. Mas em uma investida final, o Argilac conseguiu romper o centro da formação de Baratheon, mas acabou se deparando com Meraxes em solo, né? O dragão incinerou inúmeros cavaleiros, incluindo o Deacon Morrigan, o Bastardo de Ponto Negro e a guarda pessoal de Argilac. O Horus derrotou o Argilac em combate singular, mão a mão, e as tropas Targaryen, acompanhadas por Rhaenys e Meraxes, marcharam até Ponta de Tempestade. No castelo, Rhaenys voou até o pátio para negociar com Argella, a filha de Argilac. Embora as negociações não tenham sido bem sucedidas, né, os homens do castelo acabaram por entregar a Argella e a Horus e renderam a fortaleza. Com as terras da Tempestade conquistadas, a Rhaenys e a Meraxes voaram para o Septo de Pedra nas terras fluviais, onde se reuniriam com Aegon e Visenya. De lá, os três irmãos e seus dragões partiriam para enfrentar os Lords Gardener e Lannister na Batalha do Campo de Fogo. E a gente já abordou essa batalha em detalhes aqui no vídeo da Veiga. E eu acho que o ponto que vale destacar é que o poder combinado dos três dragões foi devastador, provando que nenhuma força terrestre, por maior que fosse, poderia enfrentá-los. E após a vitória na Campina, os irmãos seguiram para as margens do Tridente, onde Torrhen Stark já estava se movimentando, descendo ali em direção a Harrenhal, mas ele decidiu se render a Aegon, provavelmente influenciado pelos poderes dos dragões e pelo sucesso em geral da campanha Targaryen, né? Mais uma vez a tríade se separou, a Rhaenys e a Meraxes voltaram para o sul em direção a Dorne. Já em Dorne, Meraxes e Rhaenys encontraram castelos desertos, impossíveis de ser tomados, habitados apenas por crianças e idosos. Ao chegar em Lança Solar, a Rhaenys foi recebida por Merya Martell, a Rã Amarela, que aos 82 anos declarou que Dorne não lutaria e nem se curvaria ao novo rei. Mesmo com a promessa de Rhaenys de retornar com fogo e sangue, a Merya permaneceu inflexível e Rhaenys deixou Dorne sem conquistá-la. E na década seguinte à conquista, a Meraxes e a Rhaenys se dedicaram ao reino recém-formado, usufruindo de uma certa paz, né? A Rhaenys acompanhava o Aegon em suas viagens, voando com Meraxes por Westeros para visitar os Lords e consolidar o domínio dos Targaryen. Porém, tudo muda no ano 10 após a conquista, quando Dorne intensificou o conflito iniciado de uma forma não oficial no ano 4. O Lord Fowler lançou uma campanha relâmpago, avançando até o castelo de Nocte Cantiga. E em resposta, o Aegon envia seus dragões a Dorne para quebrar a resistência dos inimigos. Porém, durante a campanha, uma tragédia ocorre. Enquanto voava sob Toca do Inferno, a Meraxes foi atingida no olho por um dardo de balista. Em um golpe ou de sorte ou de precisão excepcional, Rhaenys e Meraxes podem ter morrido instantaneamente na queda ou sofrido uma morte lenta e agonizante. Mas uma coisa ficou clara. Com sua queda, desmoronou-se o mito de que os dragões eram invencíveis. Assim, Meraxes e Rhaenys saem da história nas páginas de Fogo e Sangue. Mas e se o destino tivesse sido diferente? E se Meraxes e Rhaenys não tivessem morrido em Dorne? Até onde a história do dragão poderia ter chegado? Quem o montaria após Rhaenys? Vamos especular, mantendo-nos fiéis aos fatos do livro, né, alterando somente o trágico evento em Dorne. E se a Rhaenys tivesse sobrevivido, será que ela viveria mais do que a Visenya? Nesse cenário, quando o Maegor usurpasse o trono do seu primo Aegon, Meraxes e Rhaenys poderiam ter lutado pela linhagem de Rhaenys, alterando o desfecho da batalha abaixo do Olho de Deus. Pois eu acho que com Quicksilver e Meraxes juntos, talvez eles conseguissem derrotar Balerion, ou então ambos os dragões maiores poderiam perecer em um confronto intenso, né? Outra possibilidade também seria o Aegon ter domado a Meraxes, após a morte de Rhaenys por uma causa outra qualquer. E nesse caso, em um combate contra Balerion, eu acredito que o Balerion teria vantagem, resultando na morte de Meraxes ou no máximo de ambos os dragões, o que mudaria drasticamente os eventos que iriam se seguir, pois a Dança dos Dragões poderiam nem ter acontecido caso o Maegor não tivesse reinado. Tá, vamos esticar mais um pouquinho e vamos supor que a Meraxes sobreviveu até a dança e ela foi montada por alguém dos pretos. A Rhaena é a única que não tinha dragão, né, no caso, e seria a única candidata. Aqui nesse cenário nós teríamos dois dragões do tamanho da Veiga, com a Meraxes sendo ligeiramente maior, mas se Aemond domasse Meraxes enquanto Rhaena ficasse com Veiga,
Nesse cenário, prever o vencedor de um confronto seria como acertar o resultado de 7 jogadas de cara ou coroa consecutivas. Dois dragões enormes como a Meraxes e a Veiga manteriam os pretos e os verdes em um impasse, né? Ninguém conseguiria fazer nada. O Aemond na história ele só age do jeito que ele age, com a ousadia, né, que ele tem, porque a Veiga era praticamente imbatível na época e devido ao seu tamanho e à experiência que ela tinha, elas tinham completa vantagem. Então se tivesse uma outra Veiga na jogada, no outro time, né, no caso a Meraxes estaria nos pretos, tudo seria meio que diferente. Por exemplo, a primeira batalha grande, né, após a morte do Luke seria Pouso das Gralhas, e quem iria seria a Meraxes ao invés da Melis, porque a Melis só foi porque ela era tida como a maior dragão que os pretos tinham. Então imagina, ao invés da Melis, a Meraxes aparecer em Pouso das Gralhas, e aí o Aegon seria derrotado muito mais rápido, seria trucidado muito mais rápido. Talvez ele até morresse junto no processo, diferente de como foi na série, né? Ele seria igual o caso do Luke com o Arrak, só que inverso dessa vez, em Pouso das Gralhas. E depois o Aemond chegaria com a Veiga e seria um conflito mais equilibrado, onde nenhum dragão teria mais clara vantagem, né? Seria como se fosse uma luta de titãs, peso pesado no ringue, e cada golpe ali era um impacto devastador. E se o final da briga realmente fosse como eu imagino que acontecesse, né? Os dois dragões morreriam, tanto o Veiga quanto o Meraxes morreriam, os pretos ganhariam a guerra. A guerra acabaria ali, pois eles ainda teriam Melis, Caraxes e Syrax ainda vivos, né? E eles iriam dominar. Ele não ia ter semeadura, porque eles não iam precisar. Não ia ter dragão para fazer confronto. A Tessarion e o Daemon não iriam ter condições de combater os dragões dos pretos. E a Helaena, quando em Fire na série, ela tem o jeito dela, né? Ela não monta, ela não voa, então a guerra realmente acabaria aqui. Bom, e o aspecto mais legal dessa teoria é que no final das contas os dragões sobreviveriam, pois sem a dança, né? No caso, a dança acabaria em Pouso das Gralhas, os outros dragões sobreviveriam dos pretos e da família dos pretos. E os dragões dos verdes também continuariam vivos, né? Ali a Tessarion e a Dreamfire, com certeza a Rhaenyra iria perdoá-los, né? Ou deixar eles viverem. Então a linhagem dos dragões continuaria aí por mais uma era de dragões, pois não haveria também a semeadura, não haveria Tumbleton 2, então estaria tudo bem encaminhado para uma nova era de dragões florescer novamente. Mas, no entanto, como vocês sabem, a história não é diferente nem nos livros e não vai ser diferente na série, nunca vai mudar. E esse vídeo teve apenas como objetivo explorar Meraxes, um dragão que, na minha opinião, desempenhou um papel crucial no início da história Targaryen, né, em Westeros, na conquista e também na manutenção do poder deles no século seguinte com os Ovos de Dragões, porque ninguém ousava desafiar os Targaryen e seus dragões. A Meraxes foi um dragão formidável, eu espero que a conquista ganhe uma adaptação, seja filme ou série, pois ela merece brilhar nas telas. E você, o que acha da Meraxes? Concorda que ela foi essencial para a história aqui, como eu apontei no lance das gerações, né? Compartilha suas opiniões aqui nos comentários e diga qual dragão você quer ver no próximo vídeo. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.